Vamos dar uma forte salva de palmas a Ele. Glória a Deus. Ele é um Deus que não nos abandona, amém? Pode se assentar, meu irmão. Sabe, às vezes nós passamos dias desafiadores. Nós estamos agora vencendo essa pandemia com a graça de Deus. Já estamos começando aí com as vacinas, muitas pessoas vacinadas. E as coisas aos poucos vão tomando, os seus rumos do novo normal, porque nunca mais seremos os mesmos após tudo isso que nós temos vivido. E nós sabemos que muitas coisas aconteceram durante esse período, onde nós estivemos muitas vezes dentro das nossas casas, fechados por muito tempo. Tivemos contato maior com as pessoas de dentro do nosso seio familiar. E às vezes isso trouxe alegrias para uns e tristeza para outros. Às vezes a falta do convívio, a falta do afeto, a falta de tempo de qualidade que existiam antes, de conversas, de estarem juntos, de compartilhar as vidas, às vezes não era possível, por conta de toda aquela correria que nós vivíamos, toda aquela correria de trabalho, de afazeres, de atividades. E às vezes o tempo de qualidade ali dentro das nossas casas não existia. Às vezes nós reuníamos como amigos simplesmente para ter um momento de relaxar. Às vezes não era nem para compartilhar as dores dos nossos corações, mas um momento ali de festa, de alegria, para poder dar uma relaxada daquela pressão, daquela tensão, daquela correria, de tudo aquilo que produzia dentro dos nossos corações, através dessas correrias que nós vivíamos. E muitas vezes o nosso coração pode ter passado por vários desafios. Às vezes as relações foram deixadas de lado, o encontro, o abraço, a fala com os amigos já não era tão possível quanto antes. E ali nós perdemos laços afetivos que eram curadores nas nossas vidas. Às vezes nós vivíamos numa intensidade de afazeres tão grande que nós não conseguimos compreender o valor de uma vida de intimidade com Deus, de uma vida de oração, de uma vida de conexão com Deus, assim como também com o nosso próximo. Muitas foram as reflexões que nós tivemos nesses tempos, que ainda não se findaram, mas estão acabando, graças a Deus. E eu queria levar todos nós a pensarmos, nesse momento, quais são as dores que nós estamos carregando hoje, de todo esse tempo. Quais são as dores, às vezes as feridas no nosso coração? Quantos amigos você hoje não consegue mais chamar de amigo e que antes você chamava de amigo? A vida com Deus, como está? Como está o seu coração? E eu perguntando isso para você, eu estou pensando aqui junto. Como estão os nossos corações? Quais são as feridas que precisam ser curadas? Existe medo, existe insegurança, existe falta de posicionamento. Às vezes saber o que tem que ser feito e não conseguir lá fazer. Às vezes saber ali de uma relação que precisa ser curada e não ter força suficiente para ir lá e, deixar o bálsamo do Senhor curar essa relação, por causa de feridas nos nossos corações, que nos impedem de ir lá e às vezes dar o braço a torcer. Como está o nosso coração hoje? Como está o nosso coração hoje?
Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá em Ezequiel 36. Ezequiel 36, a partir do versículo 25. Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, 25. 25, 26 e 27. O 25 diz assim: então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um espírito novo. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer aos meus estatutos. Até aqui, meus irmãos. Quando nós vamos olhar o contexto dessa palavra, o povo de Israel estava passando um tempo muito difícil, espalhado por toda a terra que Deus os tinha confiado. Eles estavam praticamente totalmente derrotados pelos seus inimigos e eram objeto de zombaria diante daquelas nações que estavam ao redor deles. E o Senhor aqui, se nós formos ler o contexto, fala que por causa dessa zombaria, por causa de tudo que as pessoas estavam falando, que Israel jamais se levantaria. Onde está o Deus de Israel, que era tão poderoso e que deu a eles essa terra e agora nós a tomamos? Onde está esse Deus? E Deus, na sua supremacia, deu essa palavra ao profeta Ezequiel e falou: eu restaurarei Israel. Não por aquilo que eles fizeram, não por aquilo que eles merecem, porque Israel estava prestando culto a outros deuses, a outros ídolos, estava com o coração endurecido diante do Senhor. Mas Deus, em sua infinita compaixão, ainda disse: eu restaurarei Israel, farei deles objeto de santidade, e todas as nações saberão que eu sou o Deus desse povo. Quantos aqui tem o Senhor Deus como seu Senhor e Salvador? Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador? Ainda que nós estivéssemos distantes, meus irmãos, ainda que o nosso coração esteja distante do Senhor, nessa manhã Ele está nos chamando ao arrependimento. Às vezes o nosso coração tem se dobrado diante de ídolos. Às vezes o nosso coração está machucado e destruído, porque nós temos nos dobrado diante dos ídolos da cultura. Antigamente, os ídolos eram feitos por mãos humanas, eram postes, eram imagens de escultura. Ainda hoje sobra um pouquinho disso. Porém, cada um desses ídolos tinha um determinado significado, uma determinada autoridade em uma determinada área. E a maioria das vezes, quando nós vamos estudar, para falar em palavras claras, está voltado à sexualidade, estavam voltados ao dinheiro, estavam voltados à prosperidade financeira, estavam voltados para ter uma vida confortável nessa terra. As pessoas se dobravam diante desses ídolos para alcançarem esse tipo de coisa. E hoje não é muito diferente, mas esses ídolos estão camuflados. Esses ídolos não estão lá nas nossas casas mais como imagem de escultura, não estão aí fora como postes para tarote, não estão. Esses ídolos agora ocupam um lugar às vezes dentro do nosso coração.
Às vezes Deus nos dá uma orientação e nós recorremos lá no dinheiro e perguntamos: pode? Às vezes Deus nos dá uma orientação de cura nas relações e nós vamos lá no orgulho e falamos assim: pode? Às vezes Deus nos dá uma direção e nós vamos lá no nosso trabalho e perguntamos: pode? Para quem nós temos pedido autorização diante das decisões que Deus tem nos orientado a tomar? Onde está a confiança do nosso coração? Onde estão os nossos corações nesse exato momento? Em Deus, o Senhor e nas suas palavras, ou em nós mesmos? E naquilo que nós acumulamos durante a nossa vida, nas nossas experiências humanas? Nós vemos aqui, se nós formos meditar no Antigo Testamento, irmãos, Israel se apoiou várias vezes no seu conhecimento e sabedoria humanos, ao invés de se apoiarem nas palavras de Deus. Às vezes o nosso coração se endurece pelo orgulho e pela arrogância, e nós não podemos ter a cura do Senhor em nós. Às vezes é difícil nós praticarmos a humildade, especialmente com aquilo que nos ensinam hoje nas grandes mídias. O que esse século diz é que a sua vida é importante para si mesmo, você não deve nada para ninguém, vai embora. Faça o que tem que ser feito, independente se custar as suas relações, faça o que tem que ser feito. Não se apegue às pessoas, não conte nada às pessoas. Faça tudo sozinho, porque senão vai desmoronar tudo que você está criando. É isso que a gente ouve, sim ou não, gente? Então tem muitas coisas que estão nos levando a um tipo de vida que não é uma vida que agrada a Deus. E nós precisamos ter fé que Cristo Jesus já fez todas as coisas em favor de nós e Ele opera a cura nos nossos corações, ainda que estejam endurecidos, porque Ele é o Senhor soberano das nossas vidas. Eu queria que a gente tivesse um momentinho agora de silêncio. Eu não ia fazer isso, mas eu fui orientado no meu coração. Sabe, se você pudesse fechar os seus olhos, eu gostaria que você fechasse e refletisse. Quais são as relações que precisam ser curadas na sua vida? O que está doendo? O que está machucando dentro de você? Às vezes é uma frustração de sonhos, às vezes foram sonhos que foram enterrados, palavras de Deus que foram esquecidas, promessas que às vezes ainda não se cumpriram. Isso dói no seu coração. Pensa nisso. Hoje é uma manhã de cura. Ministérios que foram enterrados, hoje é uma manhã de restauração. A palavra de Deus diz no verso 26: eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne.
porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer os meus estatutos. Essa é a promessa de Deus para nós, irmãos. Essa é uma promessa para as nossas vidas. Se você tem se encontrado frio, se você tem se encontrado perdido na sua vida, eu quero te dizer, essa manhã é uma manhã de restauração, porque existe essa promessa. O Senhor Deus está dizendo: eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Eu removerei o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Eu porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer os meus estatutos. É pelo espírito que nós conseguiremos, irmãos. Não vem de nós, não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria humana, não é por aquilo que nosso braço consegue fazer, por aquilo que a nossa mão consegue alcançar, mas é pela palavra de Deus para nós. Sobre essa palavra nós caminharemos, sobre essa palavra nós lançaremos as redes. Sob essa palavra, nós nos posicionaremos como filhos, porque o Senhor efetua a cura nos nossos corações. Aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Cristo Jesus já morreu e ressuscitou para que os nossos pecados fossem perdoados, para que as nossas feridas fossem curadas. Já foi feito. As últimas palavras do Senhor no madeiro foram: Pai, está consumado, está feito, está feito, está feito. Está feito. Às vezes os desafios, irmãos, têm nos deixado tontos no caminho. Todos os acontecimentos da nossa vida, às vezes, têm nos tirado dos trilhos da vontade de Deus. Mas Ele é aquele que tem o poder de nos colocar de volta no nosso lugar. No lugar que Ele planejou para nós. No lugar que Ele sonhou para nós. No lugar que Ele sonhou para nós. É tempo de, como filhos de Deus, irmãos, nós nos posicionarmos. Nós temos vivido dias muito desafiadores na terra. Quantas ideologias têm surgido e tem machucado o povo de Deus, tem machucado essa terra. A desconstrução dos parâmetros eternos de Deus por falácias humanas. Existem pessoas, muitas pessoas que estão sendo feridas naquilo que elas tinham como convicção, e tem perdido essas convicções por aquilo que o que parece uma maioria tem dito. O nosso inimigo tem trabalhado com eficácia, com eficiência, para tentar nos tirar do foco daquilo que é a vontade de Deus. Porém, o Senhor está efetuando cura nos nossos corações, nos limpando dos ídolos que às vezes nós nos dobramos. Às vezes o ídolo da comodidade, da zona de conforto, da preguiça, da falta de ânimo, do ódio, da avareza, da mentira, do engano, nas negociações, em tantas áreas.
ações que machucam os nossos corações, pecados que deixam marcas nos nossos corações. Às vezes o pecado sexual, está lá, a pornografia não consegue largar. Isso faz feridas na nossa alma. Feridas no casamento. Qual é a área que está ferida nos nossos corações? Qual é a área que está ferida nos nossos corações? Quantos creem aqui que Jesus pode curar a sua alma? Quantos creem que Jesus pode curar a sua vida? Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. E aí no seu lugar, meu irmão, que você ore nesse momento a Jesus, entregando todas essas dores. Se você é uma pessoa que Deus falou nesse breve momento que nós tivemos de palavra aqui, que Deus incomodou o seu coração e que você precisa de uma cura, eu queria que você, pela fé, viesse aqui à frente. Hoje é uma manhã de restauração. Hoje é uma manhã de cura. Hoje é uma manhã de restauração de vida, propósito, chamado, vocação. Restauração de vida. Restauração nos casamentos. Restauração nas amizades. Não tenha medo desse passo de fé. Não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor Jesus está operando cura nos corações. O Senhor Jesus está operando cura nos corações agora. O Senhor Jesus está operando cura. Não resista ao Espírito de Deus. Essa é uma manhã de cura. Essa é uma manhã de cura. Oh, Espírito de Deus. Você que não veio aqui à frente, estenda suas mãos. Estenda suas mãos. Espírito Santo de Deus, nós profetizamos agora, Pai, a cura na vida dos nossos irmãos. O Senhor é aquele que perdoa os pecados. O Senhor é aquele que cura as feridas. O Senhor é aquele que restaura os corações. Então nós como igreja agora profetizamos cura. Cura na alma dos nossos irmãos. Cura nas relações. Cura, Senhor Jesus, no posicionamento, Senhor. Pai, restaura ministérios. Restaura sonhos que foram perdidos, Senhor. Restaura, Senhor Jesus, aquilo que foi enterrado durante o caminho por artimanhas do inimigo. Restaura, Senhor. Nós clamamos agora e profetizamos restauração. Restauração no casamento. Restauração nas relações de amizade. Restauração na vida com Deus. Restauração, um novo tempo. Um novo tempo, uma nova história, uma nova vida. Espírito de Deus, derrama o teu bálsamo sobre a vida dos nossos irmãos agora. O teu bálsamo de cura, Senhor, da cabeça à planta dos pés de cada um agora. O bálsamo de cura, o bálsamo de cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O bálsamo de restauração, Pai, em nome de Jesus. Os ministérios enterrados que sejam desenterrados. Espírito de Deus, sobre aqueles irmãos que o Senhor falou, Pai,
e não vieram aqui à frente, que pensaram, Senhor Jesus, que foram abandonados pelo Senhor, que disseram que já não acreditavam mais em um Deus. Derrama o seu bálsamo de cura, restaura o ministério, que foram, Senhor Jesus, feridos por pessoas. Essa pessoa se lembrou dessa ferida, cura agora em nome de Jesus. Cura agora em nome de Jesus. Cura agora em nome de Jesus. Restaura a sua igreja, Pai. Restaura os nossos corações, Senhor, em nome de Jesus, para que como filhos de Deus, nós venhamos a resplandecer a sua luz nesse mundo. Resplandecer a sua luz, a sua luz, a sua luz, a sua santidade, o seu amor, o seu caráter, onde quer que estejamos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir a Ele, irmãos. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que liberta, amém? Pode se assentar. Quantos aqui sentiram o renovo do Senhor nessa manhã? Amém? Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, no domingo que vem nós continuamos. Eu queria desafiar você a convidar um amigo que precisa ser curado pelo Senhor, em qualquer área da vida que ele estiver vivendo. Chame essa pessoa, evangelize essa pessoa para que ela esteja aqui no próximo domingo, amém? Nós temos os nossos cultos de oração às terças-feiras, às 6 horas da manhã. Tem sido um tempo muito forte da presença de Deus, né, pastor Reichel? Tem sido um tempo assim profundo, onde nós temos buscado ao Senhor em oração. Aos sábados nós temos também culto de jovens às 6 horas da tarde. Então, se você conhece alguém que é jovem, que precisa, convide essa pessoa. Fala comigo, pode mandar o telefone dele para mim, para o Pedro que está ali na mesa de som, para que nós possamos entrar em contato com essa pessoa, para que essa pessoa também seja alcançada por Jesus, amém? Teremos nosso culto também às 18 horas, então ainda dá tempo. Você que foi ministrado nessa manhã, às 6 horas da tarde, nós estaremos aqui, sabe, ministrando esse mesmo tema. Então, se você conhece pessoas que precisam, chame ele para vir ainda hoje, para estar aqui às 6 horas da tarde, amém? Que Deus abençoe a sua semana, meu querido, a sua vida, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Pode entrar, é tudo seu, faça o que quer.